Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a nossa convidada é Joana Lira, artista pernambucana que, como ela mesma define, trabalha com artes visuais e design de afeto. Em São Paulo, desde 1999, Joana pesquisa suportes diversos. Vai da cerâmica ao meio digital, em projetos que celebram a cultura nordestina e outras referências da história da arte. Joana desenvolve ainda identidades visuais, linhas de objetos e estampas assinadas para grandes marcas, sempre buscando o que chama de design do envolvimento, capaz de agregar valor cultural, histórico e sentimental à forma e à utilidade. Joana Lira conversa conosco a partir de agora sobre a sua trajetória, processo criativo, as fronteiras entre design e arte e o seu envolvimento com o carnaval. Para fazer a mediação, convidamos também Rogério Iannelli, formado em design gráfico pelo Centro Universitário Senac, trabalhou na produção do Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira e no Departamento de Artes Gráficas no Museu da Imagem e do Som. Atua no Sesc São Paulo há 13 anos, os últimos 2 anos como gerente da Gerência de Artes Gráficas. Este bate-papo está sendo realizado no dia 13 de dezembro de 2023 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também está na edição de fevereiro de 2024 da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Joana, Rogério, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los por aqui. Eu passo então agora a palavra a vocês. Obrigado, Adriana. Prazer. Joana, aqui é Rogério falando. Escuta bem? Super, prazer enorme, Rogério. Que bacana estar aqui. Que alegria recebê-la nesse bate-papo sobre um assunto que a gente já veio aí, né, confabulando um pouquinho, né, ouvindo um pouco da conversa que antecedeu essa gravação, que é muito inspiradora, né, no sentido de que a gente está falando de transformação social, de processos coletivos, de cultura, de imagens que traduzem também uma identidade regional, mas também que toca a todos nós, né? De alguma maneira. Isso. Seja pelo seu lado artístico ou também das funções que esses objetos ganham no nosso dia a dia. Joana, como sei que a sua formação é em design gráfico, mas que você se expressa aí de uma maneira muito múltipla, com materiais, com linguagem, eu queria que você contasse para a gente por que você escolheu design gráfico e onde que essa história começa. Vamos lá. Bom, eu venho de uma família que é todo mundo arquiteto, né? Então, desde criança tinha essa coisa de entrar nesse viés da arquitetura, mas eu achava que a arquitetura tinha uma certa rigidez, assim. E aí eu, criança ainda, assim, já adolescente, minha mãe, que é arquiteta, começou a trabalhar com design têxtil, com estamparia. E na época minha mãe também era casada com Petrônio Cunha, que é um grande designer de Olinda, que fez muita coisa para Olinda, de tipografias, de muitas coisas para carnaval também de Olinda, muita identidade de bloco, até sinalização da cidade, enfim. Então, assim, eu cresci meio que dentro desse ateliê, dessa cozinha criativa, e eu brinco que eu tenho um tripé, né, assim, de formação, fora a faculdade de design, que é essa mãe, que é muito curiosa, muito moderna, atenta ao mundo, atenta à música, à moda, a tudo, né? E também muito foliã, muito de brincar, dessa brincadeira de se vestir e de ser personagem, né? Que eu acho que o carnaval tem esse ganho na vida, da gente poder ser outras coisas. E de um pai que é colecionador de arte, que é arquiteto e colecionador de arte, que atualmente tem, em média, 4.000 peças, e dentre elas, muita coisa de arte popular.
Então, assim, e Petrônio, que tinha esse ateliê dentro de casa. Então, eu cresci com essa diversidade já de coisas acontecendo em paralelo. E eu fiquei pensando, bom, a arquitetura acho que não é bem o que eu quero fazer, porque eu acho que o que foi me chamando a atenção foi a criatividade como um todo, né? Então, acho que eu fui entendendo que eu gostaria de permear lugares meu início foi muito de experimentar, né? Então, experimentar o suporte do tecido, trabalhando um pouco com minha mãe, depois fazer um estágio no escritório de design, que era bem a época também, bem efervescente, né? Do Mangue Beat. Então, esse escritório que eu trabalhei, a gente ainda estava bem naquela transição de não existia ainda exatamente o digital, então era tudo muito feito à mão. E as meninas, chamava Ouriço esse escritório, faziam muita coisa para as bandas, para as festas, do que a gente estava vivendo. Então era um pouco uma mistura, né, de quem era cliente e do que a gente fazia. Eu lembro que tinha uma coisa muito engraçada, que às vezes o Otto chegava lá, e aí tinha uma coisa assim, vamos fechar a bodega e vamos todo mundo cortar o cabelo. Aí a gente fechava o escritório e ia todo mundo com o Otto para Olinda cortar o cabelo. Eu dizia, gente, né, eu tinha, sei lá, 17 anos, eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Me belisca. Vamos lá. Então era muito a vida permeada, né, por essa construção dessa formação, né, que eu acho que foi de vários, vamos dizer assim, designers de tijolos diferentes. Verdade, interessante pensar dessa maneira. Porque muitas vezes a gente, pelo menos eu falo, né, no meu caso também, quando a gente escolhe cursar design gráfico, a gente não sabe muito bem o que é ainda, né? A gente vai um pouco tateando que universo é esse, né? Imagino que também na sua escolha você não imaginava que ia, né, trabalhar da forma que trabalha hoje ou ter contato com projetos tão amplos, né, na escala da cidade. Eu acho que tinha uma coisa que foi bem pontual também, que eu acho que como eu assistia todos esses criativos que faziam parte da minha família, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, porque tem uma coincidência que todos são muito enérgicos, assim, meu pai, minha mãe, todo mundo está sempre fazendo muita coisa. Então, acho que quando esses trabalhos foram surgindo, tinha quase uma inocência, assim, sabe? De não entender a importância, tipo, só vamos fazer, vamos resolver, vamos... Eu não tinha muita noção, assim, da responsabilidade, do tamanho, sabe, da seriedade das coisas. Então, eu acho que eu sempre fui conduzindo, e eu acho que por isso eu gosto muito da fala da Áurea, que o carnaval meio que... Ela não falou essa palavra, mas ele está meio tatuado em mim mesmo, porque não é só o carnaval, a festa. Eu acho que é um conceito da forma de como eu conduzo. Eu acho que para mim o trabalho, qualquer trabalho, tem que ter um pouco de diversão, né? Claro que tem a cabecice, tem a hora da angústia criativa, não tem como. Mas tem que ter a girada de chave para ser uma coisa prazerosa, assim. E para mim o carnaval ele tem isso, né? Para mim ele é quase religioso ali, né? Então acho que minha formação, minha condução foi um pouco assim. E para coroar tudo isso, eu ainda caí numa turma de design muito diferente, porque metade da turma realmente vinha de vestibular, eu entrei com 17 anos. Mas a outra metade vinha de cursos diversos, assim, de medicina, de química, de publicidade, arquitetura, que já tem uma conversa, jornalismo. Então, as pessoas que também se formaram junto comigo, traziam bagagens de olhares muito diferentes. E eu acho que, para mim, isso foi... Eu brinco assim, e a gente estava numa época que a parte toda dos professores principais estavam todos fazendo doutorado em Londres, em geral. Então, assim, o curso estava meio jogado às traças, essa parte docente, mas os alunos eram tão interessantes, cada um com sua história e com, né, sua característica de linguagem gráfica, que a gente já começava autoral, né, que a gente já começava a identificar desde o primeiro semestre, que eu acho que isso somou um pouco essa minha formação familiar, né? Então,
identidade de cada um, dos interesses, de como isso soma com o que vai ser criado no final, né? Com o que é apresentado. Então, acho que tem um pouco disso, assim, acho que diversidade é uma palavra muito presente, eu acho, desde sempre para mim. E dessas dimensões, né? Porque ao mesmo tempo, assim, eu posso ligar o play aqui e morrer de falar, gente, que eu falo Vambora. e me parar, alguém me dissesse. Mas o primeiro carnaval que eu fiz, eu já morava aqui em São Paulo, né? Que foi 2001, e eu fiz de 2001 a 2010. Então, Aura, eu não vou fazer ano que vem, assim. Agora eu realmente só entro na gandaia. Eu não Nem faço de Olinda. Não, de Olinda, o carnaval de Olinda, a cenografia eu nunca fiz. O que eu faço de só. Olinda até hoje eu faço muita coisa para blocos, né? Então, ano que vem eu fiz a identidade, que é a camiseta, e tem desdobramentos do Cariri olindense, que é uma troça que tem 103 anos. Uau. E sai às 4 da manhã, do sábado para o domingo. Então, assim, tem que tomar aquele caldo de carne para reforçar, acordar na madruga. E então eu faço muita coisa ainda para blocos, mas tipo na amizade, assim, né? E aí o primeiro carnaval de Recife que eu fiz, pensando nessa coisa da despretensão e do não entender a dimensão das coisas, eu fiz e eu trabalho, assim, eu tinha um ateliê aqui em São Paulo, gente, não cabia eu e um assistente. Era muito pequeno, era uma salica, assim, não cabia mal uma mesa. E nessa época, eu fazia desde pintura em porcelana de xicrinhas desse tamanho, ao carnaval, que tinham peças de 30 metros de altura. Então, assim, para mim, eu nunca desmereci a xicrinha por estar fazendo de 30 metros. Assim, para mim, sempre teve esse foco no que eu estou fazendo. Então, eu vou dar tudo de si, né? Como a gente fica na xicrinha. Vou dar tudo também para essa coisa da cidade. Então, para mim, era muito fácil desligar e ligar essa chave do suporte. E eu acho que a coisa que mais me encanta, eu acho que eu tô com 47 hoje, então, assim, sempre eu tô em busca, né, olhando para minha trajetória, né, e para poder entender para onde que eu quero apontar. E também o que é que me encantou nessa trajetória. E eu acho que a coisa que mais é latente, assim, é aprender coisas. Então, se você quer me matar, me bote para fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu detesto, assim. Eu adoro estar fazendo, sabe, ter projetos diversos acontecendo ao mesmo tempo, seja de clientes diversos, de formatos, de desafios diversos. E eu brinco que eu adoro fazer o que eu nunca fiz. Mesmo que tenha aquela angústia, assim, aquele caroço de abacate que eu não consigo engolir, assim, né? Quando a gente tem que aprender. Mas esse ter que aprender, para mim, ele é muito sedutor, assim, ele me movimenta muito, né? Então, eu acho que quando eu fiz o carnaval, tinha muito isso, né? Esse desafio, assim, caramba, como que eu vou comunicar, sinalizar e ainda criar alegoria para uma cidade, assim, né? Só que é isso, eu vou fazendo sem pensar muito tanto nesse externo de nossa, ou nessa vaidade, né? Eu vou assim, querendo... Não, vamos pensar, a gente precisa... Tanto é que a primeira marca do carnaval, ela surgiu assim. Eu lembro que a gente também teve uma felicidade do secretário de Cultura na época de Recife ser um designer, né? O João Roberto Peixe, ele era designer, então ele tinha essa visão da comunicação, essa visão da importância dessa organização visual, né? Desde os patrocinadores estarem acoplados e serem reverenciados, né, por essa alegoria, e não aqueles banners, aquela poluição absurda. Então, assim, foi um pensamento em conjunto, acho que de muita gente numa hora querendo fazer a coisa acontecer, né? Porque era uma equipe enorme, a de criação também, né? Não era só eu era super novinha e
E ao mesmo tempo eu tenho uma coisa que eu também gosto de estar nesse comando de equipe. E quando eu me vi, eu estava gerenciando a história do meu pai, assim, que foi o arquiteto convidado e ele que me convidou para fazer parte dessa identidade visual. Só que a gente nunca tinha trabalhado juntos, nem ele nunca tinha feito nada nessa escala urbana. Então era todo mundo no cru ali. Vou aproveitar um gancho aí sobre essa questão do trabalho mais no âmbito familiar, essa proximidade, né? As dores e os amores, né, disso, né? O quanto que isso foi um facilitador de uma certa forma, né? Ao passo que seu pai te convida para fazer o Carnaval de Recife, isso vira, né? É incontornável a gente falar aqui do Carnaval e associar a tua linguagem, a expressão artística e o teu desenho, teu traço com a linguagem do carnaval, dado as cores, né, o lado festivo, mas também o quanto que isso pode ser, enfim, de alguma maneira, como lidar com isso, né, com esse até julgamento, né, ou um olhar tão criterioso te permeando e à tua volta, né, Petrônio, mãe, pai, né, como é que é lidar com isso, num ambiente tão próximo de família? Olha, o mais difícil para mim nessa época nem foi lidar com família. Foi difícil também, e eu vou contar um pouquinho, mas para mim a coisa mais difícil foi porque, assim, o carnaval, e o meu carnaval do coração é o de Olinda, sempre foi um lugar, assim, que eu lembro que minha mãe morou em Olinda, né? Então tinha essa coisa de você começar a ver a cidade se montando. As fitas, as luzes, os ensaios. E, menino, eu ficava tão nervosa que eu tinha febre. Sexta-feira de carnaval eu tava com febre, pra você ver como era a minha relação. E eu sou aquela pessoa que eu tenho, assim, 3 fantasias por dia. Fantasias que eu vou comprando as coisas e invento na hora. Eu não tenho fantasia, estou fantasiada disso. Não. Então, essa brincadeira, ela se misturava tanto comigo, fazia tão parte realmente da minha identidade, eu nem tinha noção disso, que para mim o mais difícil foi participar dos bastidores dessa festa. Foi de não sentir mais, já saber que a fitinha ia ser posta em tal data, né? Que, nossa, mas a fita vermelha, essa cor não é a certa. Eu nem olhava para isso. Então, acho que olhar para essa festa, né, de Recife, caramba, com todos os pormenores, pensando quase um ano antes, sei lá, 8 meses antes, entender esses bastidores e ficar falando de carnaval o ano inteiro e não ter essa surpresa. Para mim, eu acho que isso, eu brincava assim, que eu digo, meu Deus, eu tô vendendo minha alma, sabe? Eu não, é um vício, esse trabalho era um vício, né? Porque é muito encantador você vestir a cidade, pensar, tá em equipe, tá com um monte de gente. Eu que tinha esse ateliê minúsculo e com um trabalho sempre muito solitário, de repente tá lá em Recife, enfim, comandando junto, né, um monte de coisa, pensando material, vendo todos os erros, porque a gente errou muito, e aprendendo, e fazendo meio que um relatório, né? Agora, claro, falando desse âmbito da família, eu acho que eu e meu pai, a gente foi meio que se organizando num lugar que ele era meio que o porta-voz, ele é que ficava na ponta de lança. Tipo, eu tinha horror de estar na coletiva de imprensa. Eu ficava nos bastidores, né? Eu ficava na equipe, eu ficava na cozinha do negócio, né? E tem um lado meu que é triste. Eu devo ter um virgem, assim, sei lá onde, acho que é em Marte, porque, assim, eu tenho um negócio muito meticuloso de entrega, de arquivo. E quando você está numa escala de carnaval, não dá para ter essa sofrência, porque, assim, numa escala muito grande, tem coisas que se perdem, são detalhes, mas meu olho só quer olhar para aquilo. E eu sofria muito no início, né? Porque esse detalhismo, esse querer ter controle. Então, assim, menino, foi, assim, muito aprendizado, né? Tive que, assim, me virar pelo avesso. E aí a gente se locou nesse lugar, onde ele ficava meio que nesse porta-voz, nessa divulgação,
ou nesse link com a prefeitura e os fornecedores, puxando a rédea quando tinha, né, que puxar por conta de prazo, porque a gente começou vários carnavais com a cenografia sendo montada, e a gente tinha passado o ano inteiro fazendo aquilo, então a gente não conseguia conceber, assim, gente, como assim? Que desorganização, cadê o planejamento? E eu ficava nessa cozinha, assim, né, meio que, então acho que isso teve os estresses, assim, mas eu acho que isso foi mais simples, porque não teve, sabe, colisão, assim. E E ele... nunca te impediu, né, de processo criativo, não te tolhiu de alguma maneira. Vou dizer, nisso meu pai eu tenho que, assim, beijar o chão, porque ele... Eu não sei o que é... Até hoje eu fico pensando assim, meu Deus, o que que deu no meu pai, eu ali com 23 anos, morando em São Paulo, de me chamar para fazer uma coisa que a gente nunca tinha trabalhado junto. Eu não tinha... Eu tinha feito, na verdade, umas cenografias para teatro em Recife, para uma festa, 2 festas, assim, uma coisa meio mambeme, assim, sabe? Nada. Eu não sei, eu acho que ele acreditou. Eu também sempre fui muito. Apesar que eu gosto da coisa divertida, mas eu sou muito certinha, assim, nas entregas das coisas. Então, eu acho que ele achou que eu ia ser responsável. Menino, e ele me deu na mão, assim, tipo, não. E a prefeitura também, assim, ninguém. A gente não mudava quase nada do projeto. O que a gente precisava mudar, na verdade, que a gente passou a entender com o tempo, é que a gente, por conta de verba, a gente tinha que cortar alegorias. Então, a gente tinha que pensar sempre com uma intervenção de um tamanho que tivesse um corpo mínimo e que a gente tivesse uma gordura para, se fosse cortar essa gordura. Então, ao longo do tempo, a gente foi entendendo todo o processo, né? Mas, assim, em termos criativos, não teve corte, nossa, nem sei, muita sorte, talvez, sei Quem lá. procurou? Quem tem mais fantasia para pular carnaval? Deve ter sido. Isso ele já sabia. Não, acho que ela vai conseguir fazer isso. Joana, eu acho que o designer, ele tem muito um lado de um trabalho muito como articulador, né, desses elementos tudo que você está colocando aqui, né, da entrega, do cronograma, do que é viável economicamente, do que é sustentável, do que vai levar tanto tempo para ser feito, né, processo, gente e expectativas. E eu já te ouvi falando muito sobre esse lado teu da negociação, né? Que a gente não aprende matéria nenhuma, né? Ninguém senta pra gente e passa um checklist da negociação. Como é que você adquiriu essa habilidade? Como é que você, enfim, de uma certa maneira, atinge essa maturidade do criativo, mas que também negocia, que defende o seu trabalho e que encontra ali, né, maneiras de se colocar frente a tantas expectativas e atores, né, protagonistas? Olha, isso fui adquirindo muito na prática, né? E entendendo muito qual era o ambiente que eu estava ali. Eu digo em qualquer ambiente, assim. Aqui em São Paulo, eu tinha... Foi bem difícil o meu início aqui, porque, assim, eu não sei... Bom, acho que poucos me conhecem pessoalmente, mas eu tenho 1,53 m. E todo mundo acha que eu sou muito grande. Então, assim, era uma coisa geral das pessoas chegarem no ateliê e tomarem um susto negativo. Tipo assim, assim, era uma frase, eu digo, gente, eu vou tatuar essa frase, porque era assim, nossa, eu achava que você era tão diferente, era batata, era sempre isso. Então tinha um pouco uma decepção, e eu não tenho mais uma carinha de nova, mas eu comecei super cedo, né? Então tinha uma coisa assim, quase como... Quando a pessoa me via, é quase como ela tirasse todo o respaldo do meu trabalho. Então, eu tinha uma sensibilidade de já entender isso e de ter que estar toda hora, de alguma forma, me colocando. Seja me colocando para me defender em algumas negociações, porque, né, acho que hoje em dia ainda tem isso, mas menos. Mas as pessoas acham que trabalhar com design, com arte, e a pessoa lhe chamar é quase um favor. E eu, nisso, eu subo nas tamancas, sou bem braba, assim, nessas coisas, assim, braba elegante, né? Não é que eu perco a linha, Não mas... tenho dúvida. Nossa, já cheguei, assim, grandes multinacionais,
reunião lá no ateliê. E eu sou muito, assim, eu tenho uma coisa assim, que eu só acredito nas coisas quando elas realmente acontecem. Essa coisa, ai, vamos fazer, vamos. Vai acontecer, massa, vamos. Mas assim, aconteceu, pronto. Tá no contrato, para mim tem que estar essa coisa assim concreta. Então, essa coisa que para mim em São Paulo tem muito, né? Essa sedução, esse floreio, esse palavreado. Aí eu já cheguei assim meio matreira, né? E desconfiada, né? E aí eu lembro que teve uma situação de uma empresona que, vamos marcar uma reunião. Aí vai a pessoa de marketing e a pessoa do design, coitada. A pessoa do design, quando eles me viram, e a minha sensação era assim, sempre quando a pessoa me via fisicamente, e eu vou contar muito corriqueiramente, vou te responder desse jeito, contando essas histórias, porque eu acho que elas ilustram bem. É como se as pessoas que estavam ali para me oferecer uma coisa, um convite, que em geral eram convites muito descabidos, que era tipo, vamos juntar o seu nome ao nome da marca, e tipo, o que eu ganharia seria a divulgação, e eu dizia, gente, então, preciso abrir minha apostila, ensinar vocês, né? Isso passa um trabalho e precisa ser remunerado. E aí, quando eles me viam, era como se eles se sentissem mais, e eu digo eles, porque em geral realmente eram homens, se sentiam mais à vontade para fazer as sugestões, os convites mais absurdos. E aí, eu, no meu lado cangaceiro, vou dizer assim, eu dizia, vamos lá conversar. Aí é que eu via que a pessoa meio que se desarmava, né, porque ela não me dava muito crédito pelo meu físico. E aí eu começava meu ateliê. Por muitos anos eu fiquei numa casa aqui na Vila Madalena, que era bem bonitinha, assim. Então, tinham surpresas, né? Tinha um papel de parede que eu tinha feito, tinha várias coisas que eu tinha feito, amostra ali. Então, a pessoa chegava assim meio desconfiada, depois ela ia olhando, ia se encantando, ia dizendo, parece que é alguma coisa, essa daqui alguma coisa ela tá fazendo, né? E aí, nessa conversa, quando chegava essa hora desses convites muito deselegantes, eu diria assim, e aí eu dizia, com muita calma, muita tranquilidade, eu dizia, olha, eu acho um absurdo você me falar isso dessa forma, né? Porque assim, não sou eu que vou estar atrelada à sua marca, é você que vai estar atrelada ao meu nome. E aí as pessoas começavam a ficar tão constrangidas, nesse caso específico. Nossa, era assim, o cara do marketing na maior palavreada. E eu muito tranquila, porque eu vivia isso tantas vezes, que eu já estava assim de couro, sabe? Descolada. E o diretor de arte, coitado, querendo se enfiar embaixo da mesa, morrendo de vergonha de estar participando daquela palhaçada, né? E no final, o que aconteceu? Além deles me mandarem flores, desculpas, me chamarem para almoçar, eles fecharam o contrato do jeito que eu queria. E a gente ainda fechou dois contratos. Então, assim, isso para dizer que, sim, eu sempre precisei ter a delicadeza da escuta, dos absurdos. Sempre me coloquei, né? Para mim eu nunca me calei, foi importante me colocar, mas de uma forma, assim, educativa, eu diria, né? E sempre tive, assim, essa parte de ter contrato, de ter essa parte formal, né? Eu acho que eu sempre me preocupei em formalizar as coisas, em deixar tudo muito em cima da mesa, até para expectativas, né, do cliente. Às vezes é engraçado que até hoje tem cliente que, primeira reunião, assim, e quando eu trago essa parte, que é meio rígida, né? E que as pessoas que estão esperando essa coisa mais artística, não estão esperando que você vai ter contrato para tudo e que eu tenho assessoria jurídica e mil coisas. Mas eu tento também aconchegar ao máximo, mas também colocar a importância de que isso é bom para mim e para quem está me contratando, porque isso também é a minha responsabilidade do que eu também vou entregar, né? Então, eu acho que, para mim, sempre foi muito importante ter, vamos dizer, isso que eu vou chamar de lado sério, mas que é o que eu acho que é assim, é como se fosse arrumar a casa, a estrutura,
nessa negociação, para poder a gente nadar de braçada na criatividade e ser gostoso, eu acho que primeiro precisa ter, sabe, essa arrumação. Ó, vamos dizer tudo que você deseja, até onde eu posso ir, até onde eu não vou, até onde a mais eu posso ir para te entregar, e o que é que a gente está acordando, e quanto custa, e qual é o prazo, porque a partir disso, a gente só vai ser feliz. Vamos logo resolver a parte chata agora, e depois vai ser massa. E aí é muito engraçado, porque como as pessoas não estão acostumadas a isso, elas ficam tensas, achando que eu não vou entregar, achando que, sabe, que eu vou criar problema. E como depois está tudo resolvido, eu só sou abundância, fica todo mundo meio passado, assim, sabe? Tipo, nossa, mas como assim? A gente achava que você ia ser toda cri-cri. Fico, gente, vamos acreditar no processo, pelo amor de Deus, assim? Legal, Joana, muito bom assim ouvir essa trajetória, né, de como isso foi te trazendo cancha mesmo, né, de atuação em diversas áreas, porque é isso, você vai lidando com diversas equipes, encomendas que são resultado de pesquisa, de um time de marketing e de alguém que quer vender bastante lá na frente, né? Como é que você lida com isso? Até que ponto você consegue conciliar o lado autoral, aquilo que você quer imprimir enquanto criativa para um produto, para um projeto de longa duração, uma cenografia, e aquilo que chega como encomenda, como briefing, né? Como conciliar isso tudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu não vejo o briefing como um limitador. Na verdade, eu vejo o briefing como parâmetros. Então, por exemplo, se eu tenho uma limitação de briefing, seja de tema ou de suporte, de técnica, eu vou fazer aquilo que eu te falei, mergulhar, aprender aquilo, aprender quais são as minhas limitações e onde que eu me amplio dentro daquilo. Então, aquilo vira meu cenário. Então, eu não me sinto tolhida. Porque eu acho que hora nenhuma eu quero entrar num trabalho me impondo da minha visão. Acho que, sabe, essa vaidade, essa coisa eu não tenho. Eu acho que eu até gosto de trabalhar com parâmetros, né? Com coisas que eu preciso me adaptar, que eu preciso, que tem um desafio ali, que eu preciso. Olha, só pode ser uma cor, só pode ser duas cores. Ah, não dá para ser serigrafia, vai ter que ser, sei lá, adesivo. Então, sabe? Então, isso faz com que eu tenha que esgarçar ali para poder realmente tirar a brincadeira do leite de pedra, né? Da pedra. Então, eu nunca comecei um processo com esse olhar de que isso vai me tolir, porque eu não chego com uma coisa já querendo que seja daquele jeito, né? Na verdade, por isso que eu gosto dessas primeiras conversas de processo, de botar tudo na mesa, que também esse tudo na mesa é entender quais são as limitações que a gente tem, o que é que precisa ser feito, né? O que é que desejam, o que aguardam de mim de expectativa. E nessa hora eu vou falar também até onde eu vou, porque, né, às vezes eu não posso ir mais do que determinado ponto. Agora, quando você tem um outro ponto que não foi nem o que você puxou, mas sua frase traz, né, essa coisa do produto, do vender muito, eu tenho milhares de crises sobre essa coisa de estar criando produto e vendendo muito, né, assim, de ter crises capitalistas mesmo, assim, né, de conceito da vida, de tipo, caramba, mas por que a gente precisa estar fazendo coisa ainda, né? Ao mesmo tempo tá, mas aí eu vou viver como? Porque eu também... Mas eu tenho várias crises, né, ao longo da minha trajetória, milhares, assim, de tipo, nossa, tá, mas eu tô transformando alguma coisa. E aí eu entrei em várias crises, até com essa coisa de produto, né, eu tenho parceria de 14 anos com a Tok, né, e que é uma parceria muito bacana, assim, nessa parte de criativa, eu que chego com os projetos, eu apresento em geral uns 8 caminhos, desses 8 a gente pega 4 e junta 2 e 2, mas o máximo que eu preciso ajustar é ajustar uma coisa de paleta de cor, sabe? Não tem nada que não possa, que não, isso aqui tá, sabe? E É aí um processo muito fluido e muito empático ali entre
cliente e os... É, porque tem a cozinha deles, de designers, sabe? A cozinha, eu adoro essas coisas de cozinha, da verdade, da vida real. De quem tá ali fazendo no front, sabe? No front não, né? Detrás do balcão. Eu gosto muito de estar junto com essas pessoas porque, na verdade, essas linhas não são só minhas, né? Não sou só eu que faço. Tem um monte de gente que pega nisso, que tá fazendo junto, que ajusta, que vai ver o tecido. Tem uma relação enorme e que é gostosa, no caso, com eles, né? Eu nunca tive nenhum embate de verdade, assim, não estou romantizando. E tem uma coisa que, para mim, acho que dá um ganho, no sentido de dar um sentido, que eu acho que quando eu fazia cenografia, né, do carnaval, e tinha essa coisa de você fazer parte ali daquela fantasia, né, que é o carnaval para o pernambucano, porque o pernambucano a gente ama a nossa cultura, né, a gente tem uma coisa assim que a gente realmente se alimenta muito dela. E aí você fazer parte desse imaginário, né, então aquilo, eu tenho um monte de gente que chega para mim hoje, gente, isso fez parte da minha vida, você não sabe, eu roubei da rua e tem na minha casa. Eu digo, nossa... Só que aí, quando eu vou para Tok Stock e eu tenho pratinhos, fronha, pano de prato, e a gente está nesse mundo da rede social, eu recebo muita mensagem, gente, vocês não fazem ideia, assim, das pessoas contando a importância daquele prato que deu para a mãe, linhas antigas que o prato quebrou, e conta toda a história. Às vezes eu consigo que a fábrica produza, porque às vezes são histórias tão absurdas que eu digo, não, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa por essa pessoa, por esse prato, por essa xícara. Então, assim, quando vem essa parte da emoção, né, de onde toca, aí eu digo, tá bom, dá para eu continuar produzindo coisa, inventando produto, né? Dá para seguir em frente, né? Acho que é encontrar esse lado apaixonado mesmo, né? Pelo fazer, que vem antes do produto final, né? Sim. Ele tá no teu processo, tá na tua trajetória. Você citou as redes, e eu acho que esse é um assunto que é interessante a gente trazer, né? Quanto mais o teu trabalho está aí circulando, exposto, e principalmente, né, a difusão disso assim amplamente nos meios digitais, não sei se você tem alguma experiência inconveniente nesse sentido, por exemplo, o plágio, alguém reproduzindo a tua obra de um jeito estranho ou sem citar autoria, uma inspiração muito evidente, né? Como você lida com isso, com as redes? Como é que você atua nas redes? É uma plataforma de divulgação do teu trabalho, de relacionamento com o teu público, eu acho que eu posso dizer assim, né? E como você lida com essas inspirações que podem ser entendidas até como um plágio? Olha, as redes, eu acho que elas são, acho que quase é unânime, assim, quer dizer, eu vou falar por mim, né? Não vou começar assim. Mas eu acho que tem um lado muito bom, né, de divulgação, porque eu acho que lá atrás, quando eu vim para São Paulo, que eu comecei, eu dependia muito das revistas, né, de jornal, de revista, e agora a gente tem uma certa autonomia. Ao mesmo tempo, eu acho um pouco cansativo alimentar esse bicho, né? Porque ainda mais agora que virou um mega produto, né? Porque eu acho que quando tinha uma espontaneidade maior, eu acho que eu gostava de contar os bastidores, né? Das coisas, como que é feito. Às vezes ainda gosto, mas às vezes eu fico um pouco out, assim. Agora, em relação a uso indevido de imagem, amado, isso para mim é assim, 1000 vezes no ano. Você não faz nem ideia como isso acontece. E eu tenho assessoria jurídica. Então, às vezes, em geral, assim, e eu tenho a assessoria, né? Eu tenho a Andrea Francês, que é uma especialista em direito autoral. A gente tá junto há bem uns 15 anos, sei lá. Eu nem lembro, viu? A Andrea tá há muito tempo. Mais de 15 anos, porque foi bem antes do Tok Stock. E eu fui procurar a Andrea justamente por conta de uma empresona que usou meus trabalhos para fazer uma cenografia de uma festa interna.
assim, de uma apresentação de produto. E aí, enfim, eu tive que acionar, e aí, depois disso, e aí tem muito engraçado, porque como tem as redes, tem umas pessoas que me conhecem, até já me conheceram pessoalmente, tem um específico, eu brinco que ele é o presidente do meu fã-clube, que ele, volta e meia, ele me manda coisa. Isso aqui é teu? Ó, isso aqui, eu vi isso aqui, é teu? Parece com você. Então, assim, muita gente também fica me avisando, né? Olha, isso aqui. Aí tem coisas que eu relevo, tem coisas que a Andrea manda uma notificação, tem coisas que a gente tem que entrar. Nunca precisei entrar num jurídico, mas já fiz vários acordos. Já tive produtos de Mercado Livre, assim, Magazine Luiza, sabe? Relógio, copo, mil coisas, assim, tipo, uma coisa louca. Uma resolução horrorosa que as pessoas pegam na internet e põem ali para vender. Então deve ter mil coisas que eu nem sei. Mas eu tento dar, assim, a mesma apostila educativa que eu dei lá atrás, com as pessoas que iam no ateliê e me davam propostas absurdas, eu tento dar de uma forma também cuidadosa, porque muitas vezes eu vejo que não é uma má-fé, né? Que é um desentendimento do direito autoral, do que, tá na internet, pode usar. Então, não, gente, não pode. Mas aí eu falo, você pode retirar, por favor? Quer dizer, Andréa, né? Às vezes, se é uma pessoa assim que já me segue, já fala comigo e quer só ser fofa, mostrando uma coisa que ela fez e que não pode fazer, aí eu digo, então, obrigada pelo carinho, mas assim, não pode fazer isso. Você pode tirar? Então, assim, Elegância. tem casos e casos, né? Mas eu acho que eu tenho essa abordagem de não deixar nada passar, de não bater de frente, tipo, com lança, mas também se tenho minha peixeirinha na bota e meu sangue nos olhos. Se também, sabe, o pessoal não mexer para poder resolver, aí, infelizmente, a Andrea, que também é virada, assim, aí eu digo, vai, Andrea, vai tu, porque eu não... Em geral, ela que vai, né? Na verdade, eu não entro nesse fronte tanto. Mas é um problema isso, assim. Né? A Sim. gente recebe muitos relatos assim de conhecidos, de pessoas que estão se destacando nas redes, trabalhando para muitos clientes, e aí no bojo disso vem a enxurrada de moda, né? Assim, de alguma maneira aquilo vira um traço de sucesso. Então, vou lá pegar um pedacinho para mim, né? Mas quando não é realmente um plágio, assim, uma coisa muito... Aí eu digo, gente, se é realmente uma coisa que você vê que a pessoa deu uma imitadinha, mas foi inspiração a pessoa que tá ali começando, ou que, sabe, tá querendo também... Aí eu também não acho também nada demais, sabe? Tem coisa que, se for uma marca querendo ganhar em cima, aí eu fico pé da vida. Mas se é uma pessoa... Né, eu também fico tentando olhar o lado daquela pessoa e dou um toque, eu nem dou às vezes. Maravilha. Joana, falando um pouquinho sobre sair das redes, eu vou voltar para o manual ali, porque eu acho que o teu trabalho, assim, a percepção que eu tenho é que ele, né, nasce muito desse exercício manual, né, dessa relação cérebro-mão e as extensões possíveis aí, lápis, tesoura, né, a gente vê isso muito no teu trabalho. E também você já citou a questão dos suportes, materiais. Como é que se desenvolve essa pesquisa? Como é que você trabalha com esse universo, né, das manualidades, das artesanias? Olha, no momento eu tô na maior crise com isso. Vou ser bem descortinada aqui, aberta. É isso que a gente quer. Nossa, vou trazer todos os meus monstrinhos. Fim de ano, né, gente? Dezembro, vamos lá. Fazer uma terapia rápida aqui. Mas eu tô, assim, porque o digital, o trabalho do carnaval, né, que tinha essa coisa da dimensão muito grande e de plotter, né, tinha que ser muito vetorizado, né? Então, assim, depois que eu me formei, e fui muito para essa manualidade, eu pintava porcelana, né? Tinha essa pintura do tecido com minha mãe, o ateliê da minha mãe chamava A Mão Livre. Então, era tudo realmente feito à mão. No máximo, em serigrafia, a gente pegava a tela, mas fazia composição. Então, cada peça era uma peça única. E eu tinha muito essa coisa da peça única.
Só que pensando como negócio, essa peça única começou a ficar inviável, né? Porque, nossa, eu vou lá atrás para dar a tua resposta, tudo bem? E aí eu comecei a ver que eu não, por exemplo, eu pintava porcelana e inventei de participar de uma feira de design, né? Aí eu digo, vou participar de uma feira, então eu quero criar, não quero pegar uma porcelana que eu compre e só fazer a intervenção da superfície. Eu quero pensar o molde, eu quero fazer tudo, né? Porque eu sou essa pessoa. Se é para mergulhar, assim, vamos lá no fundo. Aí fiz em faiança, fui fazer a, a feira, né? Vendi pra caramba, vendi assim de norte a sul do país. Só que o que aconteceu? Passei um ano fazendo a mesma coisa, que é a coisa que eu mais detesto na vida. Eu quase enlouqueci. Eu digo, não quero, pronto, entendi, não quero fazer isso. Fechei a bodeca de produto, todo mundo ficava, mas como assim? Você vendeu? Eu digo, não vou saber delegar isso para uma equipe que eu vou ter que gerenciar. Eu quero fazer outras coisas. Não vou fazer mais isso, né? E aí, quando eu fui fazer isso, eu já tive que entender que eu tinha que trabalhar com decalque, que não dava para eu... Então, assim, eu tinha que ir para o digital para pensar o decalque e daí eu colocar com um monte de assistentes que eu tinha, várias meninas de primeiro ano de faculdade que eu pegava, para aprender a manusear, no caso era faiança, que eram as formas que eu tinha, com esses decalques, que eram as estampas, que a gente fazia a última queima, e já era um desenho digital, né? Que eu fiz já digitalmente. E aí, logo depois, ou em paralelo, eu já fazia o carnaval. E o carnaval era todo digital. Então, durante um grande tempo, eu começava já no digital. Eu não tinha a história de ir para o caderno, para depois ir para o digital. Carnaval, como era tudo muito corrido e tinha essa coisa da grande dimensão, tanto é que eu olho meus desenhos, nossa senhora, era CorelDRAW, né? Então, eu olho hoje, eu digo, gente, que coisa tosca, pelo amor de Deus. Ainda bem que tinha uma dimensão grande, assim, né? Mas era muito tosco, assim, tinha umas coisas muito toscas. Aí, depois, eu fui na minha... nessa ebulição que existe dentro de mim, de querer também estar me renovando, porque a coisa que eu tenho mais pavor é virar fórmula de mim mesma, né? E é difícil quando você tem uma linguagem gráfica que você maturou, que as pessoas já reconhecem, você ficar nadando nessa área muito confortável, é difícil você sair desse conforto, né? Mas eu tô toda hora me cutucando, assim, não, Joana, você tem que sair desse conforto. E aí foi quando eu voltei pro meu caderno, para ter um caderno, e aí com uma coisa mais de nanquim, né? Porque o traço preto, ele tem uma coisa mais definida, fica mais fácil de eu digitalizar, e de tentar passar um pouco dessa desenvoltura da mão, que é completamente diferente de você começar a ferramenta, mesmo que seja no tablet, enfim, digital, e voltei para essa mescla. Aí nadei muito nesse lugar, e aí, ano passado, eu me vi de novo numa crise, assim, caramba, eu preciso trazer mais textura, eu preciso trazer... Ainda tô nisso, né, na verdade, tô bem nessa crise. E aí surgiu um trabalho ano passado que ele foi muito significativo, que foi bem, né, 2022, a gente já tinha terminado pandemia, mas ainda estava com aquela coisa meio... E aí me chamaram para fazer uma arte, na verdade, digital, que ia ser reproduzida numa parede enorme lá em Recife. Era uma ação da Boticário e eles tinham chamado 7 artistas. E aí eu digo, beleza, então eu vou mandar e alguém ia reproduzir. Quando eu cheguei lá, e eu gosto de gente, tinha uns caras que eram assim, os maiores pichadores de Recife, estavam contratados para aquele trabalho. Os caras são incríveis, assim, os caras sabem muito. Eles são assim, meticulosos. Eu fiquei louca, eu digo, não, vou querer pintar. Já vou querer pintar. Então aí eu comecei a pintar, e como estava no fim da pandemia, e eu estava indo para Recife, aí um monte de amigo meu viu no Instagram, amigos e seguidores, Joana, você tá aqui. Aí eu digo, quer saber, eu vou fazer uma chamada geral. Vou chamar geral para o povo vir pintar esse negócio comigo. Aí chamei. Aí começou a vir um monte de gente. Virou uma festa o negócio. Foi massa, porque como meu desenho ele tem uma coisa muito chapada,
Então não era difícil das pessoas participarem, né? Então tinha música, sabe? A gente ficava até de noite, assim, vários dias. Virou uma farra. E eu amei. Depois eu fiquei, né? Porque eu fico muito olhando para os meus processos. E depois eu fiquei pensando, e eu fiquei assim, me deu um calor na alma muito grande essa nova forma de fazer, que foi pensar. Comecei no meu caderno, passei do meu caderno para o digital. Do digital, a gente projetou na parede. Na parede, na hora do calor, um monte de coisa tem que ser adaptada, porque, né, a vida não é um controle, com um monte de gente, e foi incrível, assim, eu digo, nossa, e uma parede, assim, de novo uma coisa monumental, né, porque eu gosto dessa coisa, nos meus 1,53 m, eu adoro fazer coisa enorme. Então eu digo, caramba, que processo interessante, que não é de plotter, né, que não é só do digital, que eu não estou distante. Começo distante, depois eu entro, depois eu trouxe gente, né? E foi divertido, virou meio que uma festa, assim. E tá lá o desenho que existiu no digital, no caderno, assim, quantas camadas, né, de processo. Então eu tô tentando achar qual é esse novo lugar, sabe? Para esse traço se renovar mais uma vez, né? Como renovar isso e como trazer possibilidades técnicas também, né? Que eu acho que o trabalho com o carnaval disse muito disso. Ao passo que a gente foi fazendo ano a ano, a cidade também foi tendo um outro tipo de tecnologia, né? Para poder a gente conseguir trabalhar com outras cores, trabalhar com outros materiais. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Aprender outras coisas. Maravilha. Esse contínuo aprender, né? Sim, De experimentar e, na medida do possível, né, ter também a festa aí como parte, né, do teu sim, trabalho, que é evidente, assim, acho que a alegria, o colorido, a festa tá no teu trabalho e é muito legal ouvir que isso está no teu processo, né? Ele não é só aquela sensação que a gente fica com a percepção de ver o trabalho, mas sim isso está intrínseco, né? Ao teu processo. É muito bonito isso. Eu tinha mais um monte de coisa para perguntar. Eu queria saber sobre a- né, o papel da mulher no teu trabalho, porque as figuras femininas estão presentes desde lá, né, do primeiro carnaval de Recife. A gente vê na Mulher Pássaro agora. Queria saber do teu trabalho no Sesc Pompeia, o Carnaval de 2012, quando tudo explode no Sesc Santo André em 17. Mas aí eu tô falando aqui só para o pessoal ir pesquisar depois, tá? a gente vai fazer esse encontro uma vez por mês. Maravilha. Muito Eu obrigado, viu? eu falo muito, gente. Peço até desculpas. Nossa, eu atropelo, porque eu vou me empolgando, querendo ilustrar as coisas na conversa, né, nas situações, e enfim. Mas é isso, tem todos esses trabalhos incríveis em parceria com o SESC, né? Eu acho que. Inclusive, tem o último carnaval que eu fiz, tem um filme da Thalita Miranda, que é do Sesc TV, e que ela mostra o processo, todo o processo. Eu lembro que eu vou estar com um buchinho assim duro, que eu estava grávida da minha segunda filha, assim. E a gente, sabe, ela é bem interessante, foi muito legal, porque a gente fez justamente para esse carnaval do Sesc Pompeia, e foi meu último ano. Então ele tem esse registro de vocês que fizeram, assim, né? O Sesc que fez comigo. Sou muito grata, assim. E muito Legal, gostoso estar aqui Joana. conversando, mas, enfim, vamos marcar outras vezes. Maravilha. Só posso dizer. E para ver você no carnaval, então, é Olinda, certo? É Olinda, mas esse ano eu tô a fim de ir lá no Recife, não no Recife Antigo, mas nos bairros de Santo Antônio ali. Eu quero ir na Noite dos Tambores Silenciosos, quero ir para o Encontro de Afoxé, que eu amo, e eu ia muito e terminei me tocando em Olinda, mas esse ano eu quero ver a cozinha do carnaval, mas acontecendo ali junto, sabe? As troças, enfim. Porque Olinda é um mergulho, assim, maravilhoso, que eu adoro. Mas é isso. E eu já tô indo depois de amanhã, né? E fico até o carnaval, olha só, 2 meses. Boa viagem e muito Obrigada. obrigado pela conversa.
E a gente espera ter um encontro aí em breve para a gente continuar o papo. Obrigado mesmo. E a Rogério, super obrigada, viu? Recebemos hoje, então, a artista visual e designer Joana Lira, que a gente agradece muito por essa conversa inspiradora. E quero agradecer também aqui ao Rogério e a Nelly pela mediação. Até a próxima!